Bem-vindos! Bem-vindos! Que saudade que eu estava de fazer as lives com vocês. Opa, deu uma travada aqui. A nossa live com a nutricionista Karina Scapanelli. Nós vamos falar sobre lanches. Quantas pessoas agora no início das aulas que me procuraram para falar, né, perguntando sobre lanche, como que eu mando o lanche das crianças, o que mandar, porque é muito mais fácil a gente cair, né, na mesmice do pão de forma, das bisnaguinhas, e às vezes as pessoas querem variar. Então, eu tive a honra, né, da Karina aceitar esse convite. Ela já tá chegando por aí, vamos aguardar. Enquanto isso, quem tá aqui na live comigo, eu vou pedir para vocês irem no aviãozinho que tem aí embaixo de vocês e vocês convidarem outras pessoas para participarem, porque esse tema vai ser muito legal e vocês não têm noção da profissional que vai estar aqui hoje. Eu estou muito honrada, muito feliz por ter a Karina com a gente aqui mais uma vez. Então façam isso. Ela já está aí com a gente. Peguem o aviãozinho que tá aí no celular de vocês e convidem os amigos, as mães, as pessoas que preparam os lanches da criança. Eu sei que tem seguidores aqui de homeschool. Quem faz homeschool faz lanche em casa, então é importante também a gente preparar esses lanches em casa. Bom, vamos lá, vamos convidar as pessoas. Vai convidando aí, que todo mundo fala que esquece. O Lourenço tá querendo convidar também. Lolo tá aqui, que o papai tá chegando pra ficar com ele. E o Nando tá com febre. Daqui a pouco o Lolo vai lá olhar. É pra ajudar a mamãe. É pra ajudar a mamãe. Bom, e eu vou chamar ela. Vou chamar a Karina pra gente fazer essa introdução. E, gente, vai convidando mais e mais pessoas para participarem, porque é uma grande oportunidade a gente estar com a Karina aqui hoje. Vamos, Karina, vou te convidar. Já corta aqui a nossa live, dá uns 50 minutos, 55 minutos de live, ele para. Olá. Boa noite, Karina! Boa noite, Loren. Boa noite, pessoal. Fala boa noite, Lolo. Boa noite, meu gato. Tudo bem? Olha lá, boa, ficou com vergonha. Karina, é uma grande alegria. Gente, eu estou sozinha, peço a compreensão. Então tem cachorro, tem menino com febre, tá? Mas vai dar tudo certo, o marido tá chegando. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Tá, a gente sabe, né, nos nossos tempos, na correria do dia a dia, tem um tempo que a gente está falando e hoje deu certo. Então, eu peço aí que as mães que tiverem alguma dúvida, vá colocando. E eu tava falando, né, Karina, no início das aulas agora, meu Instagram, meu WhatsApp bombou de perguntas sobre lanches escolares. Porque meus meninos sempre estudaram em escola onde que eles levam lanche. Tem algumas escolas que já oferecem. Então, eu sempre mandei. E querendo ou não, é um desafio muito grande, como você disse, a gente não cair no conforto food. Porque é muito mais fácil comprar o pronto e mandar. E tem um outro desafio que eu também vivi, e eu acho que vai ser importante a gente falar aqui. Por exemplo, no início das aulas, o Nando levava pepino, cortadinho, cenourinha, mas ninguém na escola levava. E aí ele já não queria mais. Ele via o lanche das outras crianças e aí ele já negava. Então, é a gente reforçar os nossos valores em casa, né? E fazer, assim, desse lanche ser o mais gostoso. Eles já entendem bastante coisa. Eu falo, filho, o seu é diferente. E ano passado, na escola, eles tiveram aula com uma nutricionista. Então, toda semana ela ia lá, fazia um teatrinho, levava alguma coisa para eles experimentarem. Até cebola ela levou para fazer um desafio para quem experimentasse crua e deu tudo certo. Eles foram aceitando as coisas cada dia. Então, Karina, a live é toda sua. Fique à vontade, porque quem entende desse assunto aqui é você.
Obrigada, Loren, pelo convite. Eu falo que vai ano, entra ano, passa de um ano para o outro. Quando começa essa questão das aulas, a gente sempre tem dificuldade, né? E não é porque eu sou profissional, não, gente. Eu também, quando vou montar meus lanches aqui em casa, eu fico pensando, existe toda uma programação, né? Claro, se você não se programa, você vai partir para aquele rápido, prático, pronto, fácil, que é o comfort food, né? Que é o que está ali na mão. Mas a gente precisa parar para pensar, por dois motivos, né? Primeiro, porque será que o prático, o rápido e o fácil vai dar para o meu filho o que ele precisa, já que ele está no momento de desenvolvimento, crescimento físico, motor, oral, sistema nervoso, ele está no auge, né? E aí, qual é a ferramenta ou a matéria-prima que eu estou dando para ele se desenvolver corretamente? E é isso, gente. Ter filho a gente tem um trabalho mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil ter filho. Então eu preciso desprender tempo disso? Sim, preciso, porque é uma joia rara, é precioso pra gente e a gente deseja, assim, que pai e mãe que não deseja que o filho tenha no futuro uma saúde plena, né? Mas a correria do dia a dia nos faz, às vezes, só por hoje vai esse. E aí a gente acaba perdendo realmente o controle das coisas, né? Então a coisa mais Marina, importante. completando isso aí que você falou, quando toda a minha mudança alimentar começou lá no programa Mais Saúde da doutora Gisela Savioli, onde que eu te conheci. E eu fiquei super assustada quando eu escutei a Denise Carreiro falando do comportamento, né? Às vezes a criança está agitada, às vezes a criança tá inquieta e não está aprendendo na escola e a gente não tem nem ideia de que é o que ela está comendo. Isso, assim, passou a ter foi o que mais... Foi a minha dor, né? O medo de viver isso, entender que eu era desatenciosa na escola, eu tinha dificuldade, eu vivia cansada. Eu falei, gente, tudo a ver com o que eu estou comendo. Mas essa lucidez, ela tá muito distante ainda do nosso dia a dia, né? Do que a gente aprende. Eu sou da área da saúde, fiz enfermagem, mas assim, nunca que falaram que o que eu comia poderia me causar uma artrite, né? Causar dores de amidalite, e assim vai. Você sabe que hoje, em especial hoje, eu conversando com uma paciente que me procurou por síndrome do intestino. E, na verdade, durante ali a anamnese, a gente conseguiu entender que não era uma síndrome do intestino irritável, ela tinha sensibilidades alimentares. E um dos sintomas que ela tinha muito era enxaqueca, que ela falou, tem todo dia dor de cabeça, estou convivendo há meses com isso. E a hora que ela tirou os alimentos, arrumou o cardápio, incluiu o que de fato nutria, sumiu a dor de cabeça e não teve mais problema intestinal. Então, peraí, era uma síndrome do intestino irritável ou o que ela estava comendo não estava legal? Entendeu? Então, a gente precisa parar para refletir, porque a cada garfada uma mensagem. Nós somos formados de células. Todas as células do nosso corpo precisam de 46 nutrientes para funcionar. Faltou da unha é uma coisa, mas faltou do sistema nervoso, de um órgão em desenvolvimento, de um órgão vital. Claro que a resposta vai ser diferente. E os nossos filhos, exatamente a mesma coisa. Só que a gente tem aquela sensação de que é criança. Não, é agora, gente. Agora é a hora de mudar. É agora. Eu falo que nós nascemos com a nossa característica genética. Mas a expressão dos nossos genes, quem faz é o meio em que a gente vive. Então, desde o emocional ao que a gente come, a alimentação. Então, como está expressando o gene dessa criança? E, Loren, eu comecei a trabalhar com criança, eu sempre atendi no consultório, eu tenho 20 anos de formada de nutrição, fiz nutrição funcional, ortomolecular, fitoterapia, nutrição esportiva, e eu trabalhava muito com atleta em consultório. Atendia crianças, mas era uma ou outra que era filho de paciente, né? E aí eu comecei a atender as crianças, eu comecei a pedir os exames, e aí de repente
Gente, que exame é esse? Não é de criança de 6 anos, isso aqui é de uma criança, de uma Ah, pessoa de 60 anos, resistência insulínica, pré-diabética. E aí, quando me caiu a ficha do que esse jogo, né? Cuidar só de adulto. Então, aí eu fui a estatísticas, Glória, e aí dá pra chorar, gente, porque você vê o autismo, anos atrás era a cada 10 mil, um. Aqui no Brasil nós estamos com uma expectativa de 65, uma criança autista. TDAH, déficit de atenção, dislexia. E aí? Será que foi uma mudança do acaso? Né? de uma Nada é do hora para acaso. outra, né? Tudo. Nada é do acaso, gente. Então, todas essas modificações que estão acontecendo, a indústria, ela vem comprando a gente de um jeito muito fácil, porque você coloca ali num pacote um herói, uma cara boa, e coloca um monte de realçador de sabor. Gente, quem vai gostar disso? A primeira bocada explode no cérebro, entendeu? Só que o que acontece? Quem tem que ser inteligente? A indústria que está lá estudando, que tem Querendo vender. pesquisadores querendo vender, colocando tudo que explode, vicia para você comer mais, ou nós que vamos começar a ler rótulo de alimentos, eu vou ensinar vocês. Vamos ver rótulo de alimentos, vamos começar a exigir alimentos de qualidade e para que a indústria se preocupe e não coloque qualquer coisa, porque a gente deseja assim que o que entre no corpo do meu filho vá para nutrir e não para prejudicar. Tá? E tem É, corantes, gente, que detonam neurotransmissores. Aí a criança vai ficar realmente irritada, nervosa, sem atenção, mas é o que ela tá comendo. E a gente sabe disso? Não está escrito no rótulo, né? A consequência. é injusto. E antes, eu lembro que eu tinha assim, às vezes, por exemplo, sempre meu intestino foi preso. Aí eu falava, mas eu não comi nada que faz mal. A nossa intenção era comer para matar a fome. Essa consciência de comer para nutrir, tem que comer verdura. Eu sempre comi muita verdura, mas eu sempre comi o pão também, né? O trigo. Eu sempre bebia muito leite. E eu falava, eu não comi nada que me faz mal para o meu intestino ficar preso. Então, essa consciência de que comer, mandar o lanche para a criança para ela não passar fome, né? Vou mandar uma pipoquinha doce, vou mandar um biscoito recheado, que assim ela não vai ficar com fome. Não é a quantidade, né? E sim a qualidade que vai dar essa saciedade para a criança. Você sabe que você me lembrou de um caso de um paciente que ele estava, uma criança de 8 anos, e ele estava com resistência insulínica, que é uma dificuldade no metabolismo de glicose, então o açúcar dele estava subindo. E se isso não é controlado, a chance da diabetes no futuro. Bom, e aí a mãe tinha um hábito legal. Então ela levava suco, fruta, só que a gente não para pensar. Então, por exemplo, num suco que ela colocava, era aqueles sucos prontos, tá? Que na cabeça dela era natural. A quantidade de frutose vinha sem açúcar, mas tem xarope, que é frutose demais. Aí ela levava mais uma fruta e um pão. Então, só alimento que mexia com insulina. E a frutose em excesso, ela não é metabolizada no fígado corretamente em grande quantidade. Então, isso começava a mexer com a insulina, resistência, mas na cabeça dela estava legal, porque ele não levava pacotinhos, entendeu? Mas a gente tem que tomar Aham. cuidado com qual é a combinação que eu vou fazer, tá? Então, a gente ensinar o pessoal a perceber essas combinações que são interessantes, quero falar para vocês isso. E se o dia que você está ali na correria e quiser algo rápido, como você vai ler um rótulo de alimentos? Gente, dá para se virar em qualquer Muito lugar. bom. Aí fica fácil, tá? Então, acho que esses detalhes o pessoal tem que sair daqui hoje sabendo para ficar fácil de montar uma lancheira, tá? Que legal. Às vezes, as crianças, elas... Depende do momento que estuda. Então, primeira coisa, gente, para a gente pensar aqui. Vamos repetir, da criança, tá? Nós temos a questão da saciedade, o corpo
consegue produzir hormônios de saciedade. Tem momento que eu tenho fome, tem momento que eu não tenho. E a nossa fome é variável e momentânea e depende de vários fatores. Se eu acordei com sono, mal-humorado, às vezes eu não vou querer comer para ir para a escola. E aí, às vezes a gente fala assim, cheio de Nescau e açúcar e vai alimentado. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Se você der muito estímulo de glicose, a hora que a criança acorda, que ela está em jejum de 8 horas, a célula dela tá assim, preciso de energia. Você vai lá e dá um monte, uma carga de açúcar, ele vai fazer um pico no sangue, entendeu? Pode ficar agitado no primeiro momento e depois essa energia vai acabar. Então, que energia eu vou colocar faz toda a diferença. Às vezes, vale mais eu caprichar no lanche da manhã. Hoje, o jejum já não é mais tão condenado como antigamente. É como eu quero esse jejum que eu preciso tomar cuidado. Então, vale mais a pena caprichar no lanche, quando a criança não acorda com fome, e deixar ela se perceber comendo, se alimentar bem, porque tem criança que às vezes toma lá a mamadeira dormindo e nem vê que se alimentou e tá tudo bem, não percebe. Não, vamos respeitar esse nosso registro, a criança precisa se perceber comendo. Gente, não põe criança na frente da televisão para assistir. Amanhã ou depois você tá falando para ela, olha, você tá comendo demais, você não para de comer porque ela não se percebeu comendo. Aí gera obesidade no futuro. Tá? E a gente é louco pra fazer isso, né? Facilitar a nossa vida, põe na frente da televisão e come. Que aí come um prato de comida, nem vê o que comeu. Então, o café da manhã é importante, a gente sabe disso, mas se a criança realmente não acordar com fome, não for um momento de apetite, porque, gente, às vezes ela jantou tanto e tarde que ela não acorda com fome. E o dia que ela, às vezes, jantar mais cedo, ela vai ter mais fome de manhã. Então, vamos respeitar, tá? E às vezes a criança acaba estudando à tarde, né? Então aí à tarde a gente capricha mais no lanchinho também, porque a criança almoçou, vai só jantar, então a chance dela ter mais fome é maior. Então tem momentos do dia que a gente percebe que as crianças comem mais. Uma coisa importante na hora de montar um lanche. Cuidado para a gente não colocar só alimentos que fornecem energia de rápida absorção, tá? Aquele combustível barato, sabe, gente, que não vai durar muito. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês, que eu falo para todos os meus pacientes, eu ensino e fica muito fácil de pegar. O que acontece? Vamos imaginar que o pátio lá do recreio, onde as crianças estão todas ali no intervalo, seja o nosso estômago e as crianças são açúcares que a gente comeu, tá? O que acontece? A hora que toca o sinal, as crianças vão todas correndo para a escola, para a sala de aula. Todo mundo sai correndo, só que a sala de aula é o sangue. Aí chega aquele monte de açúcar no sangue e a criança vai sentar para estudar. O músculo está trabalhando? Não. Então o músculo vai falar, não preciso desse monte de açúcar. O cérebro vai falar, viu, eu também não dou conta desse monte de açúcar. E o fígado já está cheio de açúcar. O que o corpo vai fazer? Começa a acumular esse açúcar. E esse açúcar começa a ficar em excesso no nosso sangue, fazendo picos de glicose, que pode mexer com o emocional da criança e queda depois, fome. Então, sempre lembra, na hora de montar um lanche para a escola, de colocar, eu brinco, os diretores na bolsa. Então é assim, ó. Se você colocar no meio desse pátio, o diretor, o supervisor de sala, todo aquele pessoal que vem para intimidar ali as crianças e respeitar, eles não vão, ou não deveriam, né, sair correndo. E aí esse açúcar vai chegar devagar no nosso sangue. E aí é uma energia duradoura. Por quê? Porque eu estou usando devagar. Então a gente não pode usar nada que dê energia rápida. Porque não vai durar muito essa energia, vai ser pouco e não vai ser legal. Então, quem dá energia muito rápida? Todo alimento que não tem fibra. Então, bisnaguinha, pão branco,
doce, açúcar. Na cantina tá cheio, né, gente? De balas, cupcakes, um monte de alimento de alto índice glicêmico. Muitas cantinas não tem mais refrigerante, mas tá aí um outro alimento de altíssimo índice glicêmico. Sucos de caixinhas, né, concentrados ali também tem. E aí, o que acontece? Se na hora que eu montar um lanche, então lembre-se sempre disso, os diretores do nosso corpo, para controlar esse açúcar, fibra, um excelente diretor, gordura boa e proteína. Então a gente tenta fazer essa combinação, porque o lanchinho da criança, sempre quando a gente puder incluir alimentos que fornecem vitaminas, minerais, isso protege o corpo, melhora o sistema imunológico, ajuda no desenvolvimento. Então sempre coloca alimento que tem muito nutriente. Então frutas, tem bastante nutrientes, bastante antioxidantes. Tem crianças que às vezes não é fã de fruta, então aqui em casa, assim, meu filho gosta bastante de frutas, minha filha prefere vegetais. Então, às vezes, para ela vai cenourinha, pepininho e para ele a fruta. Tá tudo bem, é tudo do mesmo grupo, entendeu? Então, a gente tenta sempre incluir. E esses vegetais, eles podem estar presentes no meio do alimento. Ah, mas meu filho não gosta de nenhum. Então, que estratégia eu uso em casa? Então, proteína. Nada de embutidos, hein, gente? Eu penso em proteína, penso em peito de peru, presunto. A Organização Mundial da Saúde preconiza o consumo de 1 a 2 vezes no máximo no mês, porque é um alimento altamente cancerígeno pela quantidade de química que tem nele. Então, cuidado com o embutido todos os dias. Vamos determinar isso. Mas o que eu posso pôr no lugar do peito de peru? Um franguinho desfiado. E aí é a hora que a gente coloca no meio uma cenourinha ralada, um chuchu ralado, que chuchu não tem gosto de nada, uma abobrinha. Então eu sempre coloco ali no meio. Pô, já sei que tá cheio de fibra, cheio de nutriente. E aí eu coloco no meu pãozinho integral. Às vezes eu coloco na tapioca. A tapioca tem uma carga de glicose alta, né? Ela é o açúcar que entra rápido no sangue ali. Mas eu vou travar essa absorção. Com quem? Gordura boa, azeite. Posso pôr uma chia, posso pôr o franguinho, que eu já fiz com vegetais. Então, essa é uma alternativa, tá? Às vezes, eu aproveito o que eu faço no almoço, sabe? Eu fiz um quibinho de forno. Gente, vai de lanche pra escola. Sobrou o arroz, né? Sobrou o arroz do dia anterior, vira bolinho de arroz que eu asso e vai de lanche pra escola. Então, a gente tenta aproveitar o que tá ali, né? Fiz um macarrão com carne moída, a carninha moída vai pro lanchinho da escola. Então, e é uma economia de tempo, né? Ali, sim, quando você já está fazendo o macarrão, você já está fazendo a carninha para a escola de alguma maneira. Isso é legal. Então, a gente sempre tenta colocar na lancheira um alimento de fonte proteica, que é legal. Então, pode ser essas opções que eu falei das carninhas. Pode ser grãos também. Tem grão de bico torradinho, que a gente pode fazer em casa. Pasta de grão de bico é muito legal. Hummus, gente, hummus é incrível. Você sabe que o grão de bico, ele foi muito estudado para vir substituir a soja mesmo. Inclusive nas questões das isoflavonas, que a gente fala soja para menopausa. Grão de bico, gente, é muito melhor que soja. Então, a gente pode estar colocando ali com uma pastinha também o hummus, que é cálcio puro. Incrível, o grão de bico, incrível. E voltando à proteína, muito, né? Karina, e os queijos? Então, olha, castanhas também, tá? Nozes, amêndoas, pasta de castanhas são ótimas. Claro que a gente vai no consultório investigar possibilidades de alergias ou sensibilidades alimentares, intolerâncias à lactose. A gente percebe que isso está aumentando cada vez mais nas crianças com urticária, crianças com prisão de ventre mais séria, crianças cheias de ite, rinite, bronquite, sinusite, otite, amidalite. Então, nós vamos investigar possíveis sensibilidades. Criança não tem sensibilidade nenhuma, a microbiota está legal, ok? Eu indico o queijo meia cura, os queijos fermentados.
porque a fermentação reduz o teor da lactose do alimento, mas o mais importante é que aumenta a produção de bactérias, a fermentação. Então ele acaba sendo, ele não vai fermentar no intestino. Então é melhor queijo meia cura da canastra, e a búfala também é menos alérgica, né? Então são Mas não algumas todo opções. dia. Olha, nada todo dia, nada todo dia. Eu não gosto também da ideia de vamos comer ovos todos os dias. Eu gosto sempre da ideia de variar. Porque, gente, não existe, existe, aliás, sazonalidade. Época da fruta tal, época da... Por quê? Porque a gente tem que variar. A monotonia alimentar causa desnutrição. Tem que ficar aquele mesmo alimento. Então é legal variar. E aí a gente não tem alergia a nada, porque o corpo está sempre vendo nutrientes e proteínas diferentes. Então a rodízio é legal. Iogurtes, então. Iogurtes também o pessoal gosta às vezes de estar levando. Como escolher um bom iogurte, gente? Pelo ingredientes. Tem que ter dois ingredientes ali. Iogurte fermento, ponto final. Ah, tem um monte de ingrediente, isso e aquilo, corante daqui, sabor dali. É mais química que se coloca, né? E sempre olhar que prefira leite fermentado e não soro de leite espessado, gente. Soro de leite espessado é a parte mais alergênica da proteína do leite, com espessante para ficar um creminho, para a gente estar consumindo. Às vezes eles colocam ali probiótico e te devolve o dinheiro se não te der, se não te der nada, né? Você ficar bem, então cuidado. Leite fermentado, espessado, evite, tá? Então, de proteínas, acho que a gente pode escolher essas. Coco é muito legal também, a gente tem bastante fibra, né? A gente pode estar incluindo coco seco, coco fresco, coco ralado, às vezes na fruta, uma salada de fruta, cereais, granola, pica a fruta, às vezes eu pico a fruta e coloco ali, até para não oxidar, né? Coloco canela, coloco granola, cereal, e aí vai de lanchinho para a escola. Então, vocês estão percebendo? Tem a fruta, tem o vegetal, tem várias opções. Uma batata doce como fonte de energia também é muito legal. E às vezes eu faço batata doce chips, vai de lanchinho para a escola, entendeu? Tem várias opções, a gente precisa E para ter uma opção fácil também, né? De batata no pacotinho. Os chips, né? Tem uma batata doce orgânica, eu esqueci a marca agora, mas que você vê lá que tem poucas coisas no rótulo, tá fácil. Isso aí tem me quebrado um galho aqui. Tem chips de cenoura, chips de batata doce, tem legumes desidratados. Tem até vários brócolis, chips, tem várias coisinhas legais. Agora, gente, o que acontece é assim, o que os pacientes falam muito para mim, né? Ah, mas é uma logística em casa, a gente não tem tempo, é aquela correria, não dá para eu pensar em tudo isso. Duas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, pai, qual a prioridade você tem colocado a saúde na sua vida como pai? Porque se não for prioridade na minha vida, muitas vezes não vai ser na vida do meu filho. E eu vou ser espelho, o neurônio espelho, né? Eu me espelho no outro. Então eu preciso primeiro ser exemplo. Então antes da gente querer mudar o hábito do filho, eu preciso mudar o meu hábito. Como que eu vou fazer que o meu filho coma esses alimentos se eu mesma não como, não mudo? Então comece sempre por nós. E para você conseguir fazer uma mudança de hábito, porque não é fácil mudar hábitos, né? Às vezes o paciente chega lá, mas tudo isso é difícil e começa a achar várias desculpas ali. Primeiro, se eu tiver na fase de achar desculpas, eu não tenho tempo, isso muito é complicado, a gente começa a achar várias desculpas, a gente está na fase da negação.
do tipo, fulano ali fumava e morreu, tá vendo? Não vou mudar, é assim mesmo. Então a gente vai achando desculpa, a gente em tudo. Hoje aconteceu isso, amanhã aquilo, e nunca vai dando certo, porque eu não quero mudar. Então é uma fase, e tá tudo bem, é uma fase. Aí tem o paciente que vira a chave e fala, não, tudo bem, eu preciso mudar, eu aceito, eu preciso mudar, preciso corrigir a saúde do meu filho, porque realmente um exame deu alterado, ou porque meu filho está sobrepeso, que o pediatra falou que tem que mudar, ou porque meu filho está muito magro. Tá bom, eu entendo que eu preciso mudar alguma coisa. E nessa fase da aceitação é muito interessante, porque é uma fase onde a gente vai pesar na balança custo-benefício. E, gente, tudo na vida, quando a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. Claro, eu vou ganhar muito se eu cuidar da saúde do meu filho. Sem dúvida, eu sei que todo mundo aqui faria uma lista enorme de ganhos em cima disso, né? Pensando não só no hoje, mas lá na frente. Só que o que eu vou perder, talvez, é o que me faz, ou o que me limita a mudar. O que eu vou perder? A liberdade de chegar em casa, pegar um pacotinho de bolachinha recheada pronta, ou qualquer uma bolachinha salgada ali, cracker pronto, e enfiar na lancheira e tá tudo certo. Então eu vou perder a liberdade de ter que me preocupar com alguma coisa, e às vezes eu não quero isso. Então eu entendo que ainda o que eu vou ganhar não é tão importante do que eu vou perder. E é por isso que às vezes a gente fala assim, não, eu não vou mudar, vou deixar do jeito que tá, vai ser a bisnaguinha com Nutella e tá tudo bem. Então, para você mudar, você tem que entender a importância disso. Qual é o valor disso para você? Isso tem que ser muito importante na sua vida. Porque não é fácil, né, Loren? Você chegar em casa, se organizar. Pô, muito mais fácil você pegar ali um pacote na lancheira e tá tudo bem. Karina, eu não trabalho fora. Para mim não é fácil. Né? Para mim não, acaba que... Então, teve uma pergunta aqui que tem muito a ver com o que você estava falando. Ó, a mãe falou assim, e quando o filho quer misto todo dia? Ela falando do café da manhã, que às vezes a criança vai para a escola e não está com fome. E aí a filha parece que come, quer misto todo dia e tem dor de cabeça. Eu acho que entra muito no hábito da família toda, né? Na verdade, gente, a criança, ela aprende o que vivencia, né? A criança, ela gosta dos alimentos porque nós apresentamos. Ela nasce uma página em branco. Nós determinamos o que ela vai gostar. Então, se ela gosta de tomar refrigerante a hora que acorda, foi porque eu ensinei. Claro que é fácil depois de aprendido? Não, é possível? Muito, muito possível. O que eu vou fazer? Eu vou começar a mudar essa rotina dentro de casa. Como eu faço isso? Primeiro, eu posso ensinar meu filho. Filho, vamos aprender. Depende da idade, né, Lore? 3 anos de idade, minha gente, não tem que escolher não, tá? 3 anos de idade é você que determina e ponto final o que tem ali dentro de casa. Agora, uma criança de 7 anos que já adora aquele alimento e gosta. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ensinar essa criança. Criança, a gente é muito esperta, é muito inteligente. Eu brinco com as crianças lá no consultório para ensinar como que funciona o corpo, o que um alimento desse causa dentro do organismo. Eles ficam chocados. Então eu ensino, olha, vem cá, esse ingrediente é isso, vamos ver o que acontece, vamos ensinar, vamos mostrar para eles, vamos despertar curiosidade, né? Eu acho que a coisa mais importante para a gente mudar da negação para ação, para aceitação e ação, vou fazer, é o conhecimento. Né? O que te levou a mudar, né, Lore? Não foi o conhecimento? Ouvindo Gisela conversar, falar, despertou a curiosidade. Opa, eu quero me sentir bem. Então, olha, chegue para a criança e fala, esse alimento, gente, glutamato monossódico presente nos embutidos causa muita enxaqueca. Muita. Então, chegar para ela e falar, filha, olha, eu descobri, acho que te causa dor de cabeça, esse alimento. E olha, ter dor de cabeça não é legal, porque toda dor é uma inflamação do corpo. E aí, como que vai ficar seu cérebro com essa dor constante, né? Vamos tentar achar alguma coisa para substituir esse peito de peru, esse presunto?
E vamos criar, vamos inventar. Olha, o que você acha desse alimento? Vamos trocar por isso. E vamos juntos. Mas é necessário, gente. Dor nunca é bom. O corpo está gritando. Socorro, algo não está bem, né? O corpo conversa com a gente. Aqui em casa, você tá falando do presunto aí, uma coisa que eu fazia, até tinha esquecido disso, era o lagarto. Eu cozinhava ele na panela de pressão, depois eu assava ele mais um pouquinho e cortava com a faca elétrica bem em fatias. E assim, minha enteada, meu marido levava de lanche no lugar do famoso presunto. E o lombo também dá para fazer isso, né? Karina, Sim. você me fez lembrar de uma coisa aqui, que eu tenho um de 3 anos e um de 5. Estávamos indo para um velório. E no caminho eles perguntaram, e foi uma morte rápida, assim, meu marido me ligou, nós vamos no velório do pai do nosso amigo, tô passando para te pegar. E aí não tinha com quem deixar as crianças, e eu faço questão também de já ambientalizá-los, porque todos vamos passar por isso. E aí a notícia que meu marido tinha dado era que o falecimento foi por infarto devido a diabetes. E foi a mesma causa. Parece que travou. Vocês estão me escutando? A imagem congelou para mim. Agora sim. Tá me escutando? Ah. Aí, no lado assim do caixão, aí eu expliquei, a minha avó infartou também devido à glicose alta, né, de diabetes e tal. Aí eu expliquei para eles, esse vovô faleceu pelo mesmo problema da vovó, diabetes. E aí eles já sabem o que é diabetes. E aí chegou lá no velório, na maior altura de 3 anos, fala assim, esse vovô morreu porque ele comeu muito pão? Então eles já entenderam. Eles são muito inteligentes, é muito mais do que a gente imagina. Então, por isso a gente precisa ensinar, precisa falar, né? A gente não vai proibir alimentos, nós vamos criar rotinas, isso é importante. Então, tem hora, tem dia, e tudo que é combinado, tá me ouvindo? Tô te Tudo que é ouvindo. combinado não é caro, sabe assim que a gente fala, né? O combinado não é caro. Por quê? Então, vamos no mercado. Os pais têm medo de levar a criança no mercado. Por quê? Porque vai chegar lá e vai querer de tudo, é aquela briga, e a gente sabe como que é. E o mercado tem realmente tudo ali pronto, fácil, na altura das crianças, que é para realmente eles comprarem, porque ele quer vender. Então, como que eu faço? Eu combino. Olha, nós vamos para o mercado, vocês vão escolher um alimento que não é legal, mas vão escolher para a gente levar para casa. E é um barato que meu filho chega na hora de passar para a caixa, ele pega assim o pacote de bolacha que ele estava desejando muito, que ele já escolheu um. Ele fala, guarda esse daqui, porque depois eu vou levar esse. E tá tudo bem, ele entende. Então ali, como eu não tenho estoque dentro de casa, não tenho, sabe por quê, gente? Criança sabe que tem. Se nem nós, como adulto, conseguimos controlar, você chega em casa, às vezes naquele momento, e fala, preciso de um doce. Imagina uma criança. Então, a melhor coisa, comece mudando a despensa. Então, se você tem hoje em casa uma dificuldade, porque o teu filho não come nada de frutas, nada de verduras, por onde você vai começar? Trocando os industrializados que ele gosta. Vamos trocar pacote ruim por pacote bom. E vamos começar a ensiná-lo a importância da natureza. Gente, leve a criança para o mercado, leve a criança para o parque, leve a criança para ver aquela laranja do pé, aquele alimento do pé, porque esse contato que eles perderam com a natureza, de ficar ali no celular o dia inteiro, faz grande diferença na hora de comer o alimento. Não entende o valor e a importância. Que a comida vem pronta no supermercado, né? Não, criança não sabe que a laranja está no pé, o morango é rasteiro, precisamos resgatar isso. Então, nós vamos começar aos poucos. Vamos conhecer. Olha, essa é a melancia. Abre a melancia, toca a melancia, cheira a melancia. Ah, dá para pôr na boca, dá para começar. Então, é assim. Não é? Enquanto você não comer tudo, você não sai da mesa com um chinelo do lado, né? Escuto muito isso, gente. Paciente falando para mim, hoje meu filho comeu, mas a cinta estava do lado. Vai criar amor pelo alimento ou ódio pelo alimento? Por você eu apanhei, por você eu não ganhei a sobremesa, por você eu não saí da mesa. Quem aqui, gente, não lembra? Muitas pessoas falam pra mim, olha, não posso ver fígado na minha frente, porque quando eu tive anemia, eu fui obrigada a comer, vou odiar o alimento para sempre. Então, o que é obrigado a comer não se torna prazeroso e a gente não gosta, não aprende.
Então, primeiro a gente começa a explorar, tá? Os sentidos. Tato, olfato, a visão, conhecer. E vamos mudando os pacotes. Então, eu vou ler rótulo. Como eu vou saber se esse alimento é legal ou não? Primeira coisa, eu vou olhar os ingredientes. Ingredientes, não o valor nutricional, não as calorias do alimento. Eu vou ver ingredientes. Se esse alimento começa com farinha branca, açúcar, gordura hidrogenada ou gordura vegetal, são os primeiros ingredientes, o que mais contém no pacote, gente. Não é legal, entendeu? Então eu preciso olhar quais são esses primeiros ingredientes. Um pacote, claro, eu vou generalizar, mas que tem mais de 10 ingredientes, pra quê? Eu pego, às vezes, bolacha, 30 ingredientes. Eu já fiz comparação de marcas ali, de salgadinhos, 31, 32 ingredientes no salgadinho de milho. Você fala, mas por que tem tanto ingrediente ali? Metade daquele ingrediente é só realçador de sabor, gente. Tem mais de 8 substâncias ali dentro, química, que é para explodir o sabor da criança. É aquela marca que ela quer, não é outra. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos começar a trocar por alimentos que não tem glutamato monossódico, realçador de sabor, que não tem conservante, que não tem corante. Tem no mercado? Tem, gente. Tem muita opção legal e tem muita indústria idônea aí preocupada com isso. E a gente tem que dar voto para eles. É mais caro? Claro, é mais caro. Mas eu digo, enquanto não tiver oferta e procura, vai ficar mais caro. Então, a hora que a gente começar a comprar mais... É muito mais caro cuidar da doença, né? Mas não tenha dúvida, né? Eu sempre, quando vou no mercado, eu penso assim... bom, esse é o meu remédio, então tá tudo bem eu gastar aqui, porque a gente gasta facilmente ali numa farmácia R$ 200, e quando é remédio, a consciência não pega, é remédio, tá doente, né? Quanto custa um antibiótico ali? Então, pra gente tá tudo bem, mas na hora de se alimentar, vai em um evento, sai com o marido, gasta quanto ali? Mas na hora que é pra cuidar da saúde, então, quanto vale a saúde do seu filho, quanto vale a sua saúde? Não tenho condições? Faz em casa. Dá para fazer muita coisa barata dentro de casa. Né? Aqui eu moro na praia, né? Então aqui na orla fica coco. Quem vende coco é só ir lá e pegar. Né? Eles tiram a água e deixam o coco lá fresquinho. Se quiser, você pode ficar esperando para não pegar um coco velho. O coco é fantástico. Para fazer leite de coco, para pegar, para comer de graça, deixa lá aberto. Então, uma abóbora no forno, tem muitas coisas. Você sabe que você falou do coco, é bem legal? Porque as pessoas falam pra mim, que suco é a escola? Água de coco. É o melhor água que tem. Coco. Mas qual marca? Qual marca? Aquela que vem do pé é o melhor. Pô, mas eu não vou ter tempo pra isso. Gente, tudo é uma questão de começar. Um coco. Eu não sei quanto custa aí, Lone, mas aqui eu pago R$ 3, 3 e pouco num coco. Eu já peguei vários valores bem mais baixos. No supermercado, né? No mercado, tá? Uhum. E aí, eu encho ali quase meio litro com coco. Quanto que você paga numa garrafinha, uma caixinha? 8, 10 reais, né? Então não compensa em custo. Exatamente. E aí, existe abridor, gente, de coco. Eu já postei várias vezes aqui, que é fácil. Eu abro coco em casa, não é nem meu marido, gente. Eu abro, eu tiro ali, põe no copo, leva para a escola. Dura 2 dias ali fácil na geladeira. Coco é extremamente alcalinizante para o nosso corpo. É muito bom, muito potássio. Tá ali. Então, põe na garrafinha térmica. É uma coisa legal, gente. Temperatura de lancheira. Tá? Eu ia te falar isso. O que tá ali no pacote, né? Tem conservantes muitas vezes, mas a durabilidade dele, o tempo de vida dele é maior, né? Eu até brinco, quer aumentar seu tempo de vida como alimento que estraga, né? Que alimento que não estraga não dá vida. Depois você fala da sua experiência, do lanche que você fez.
Tá vivo ainda meu lanche. Eu vou contar pro pessoal. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o lanchinho com franguinho desfiado. Eu não monto, gente, ele na hora ali, com o franguinho quente e mando pra escola. É, assim, a temperatura ideal para todos os bichos crescerem ali dentro. Então, o que a gente faz? Monta o lanche, põe na geladeira, é lanche frio, é lanche gelado, tá? Põe na geladeira, eu embrulho com papel manteiga, eu evito papel filme, plástico ou alumínio por conta das contaminações. Embrulho no papelzinho manteiga. Na hora de ir para a escola, põe na geladeira com gelinho térmico, lancheira térmica. E a hora que for lanchar, tá numa temperatura boa ainda. Então, iogurte, tudo isso gente, dentro da lancheira, tá? Isso é importante, a temperatura. Tá me ouvindo, Lauren? Cortou, eu não sei se para todo mundo foi. Acho que tá cortando. Deu uma cortada, mas eu acho que deu para entender, que é para colocar o lanche frio, né? Evitar usar papel plástico filme, isso? Isso. Vou cuidar da temperatura, né? Essa questão do lanche, né, que você estava contando, toda curso que eu faço aqui de reeducação alimentar com as crianças tem uma aula que a gente chama o que está escondido nos industrializados. Então a gente brinca com refrigerante. Eu não falo para as crianças se está proibido de comer isso, se está proibido de comer aquilo. Eu ensino para eles o que tem ali e eles são muito inteligentes, passam a entender isso, tá? Então, o que nós fizemos? Eu comprei um lanche no fast food e comprei uma fruta. E coloquei dentro de um vidro fechado, então os dois em mesma condição em ambiente. E vamos ver quem estraga primeiro. Claro, minha fruta em 3, 4 dias estava ali estragada. E o meu lanche está lá, gente. Fazem 4 meses que o lanche está lá, nem um bolor, nem bicho quer comer aquilo, né? E as crianças ficaram chocadas de ver aquilo. Né? Eu falo, olha, por que uma carne não estraga? Deixa o bife em casa lá fora da geladeira. Então, às vezes, faça experiência, pega e deixa a criança ali. Eu vi que uma mãe colocou aqui, né, o frango frio, nossa. 2 coisas importantes. Primeiro, às vezes a gente ensina a criança, né, a comer tudo quentinho, feito na hora. A comida não pode estar requentada. Nós ensinamos isso, gente. Aí amanhã depois a criança vai fazer uma faculdade, não tem a comida quentinha, requentada, acaba não conseguindo se virar. Não, na minha casa é assim, olha, meus filhos, tá ali, filho, quer comer? Tá? Pega, ele coloca no prato, ele monta o prato, depois de 3 anos as crianças já começam a montar. E o jantar é repeteco do almoço, é o que tem. Se a gente começa, o que você quer comer, filho? Ai, não gostou dessa carninha, então eu faço a outra. Nós não estamos ensinando, né? Eles acabam dominando e vai chegar uma hora que eles vão escolher que quer... Eu tenho um paciente assim, que quer a batata do McDonald's. A mãe vai buscar, porque não pode ser a dela que ela faz. Mas a gente que está dando toda essa condição. Olha, é frango gelado, é como sal. E mais, né, gente? A gente não come lanchinho natural gelado. Então vai geladinho para a escola. E aprende, fica gostoso, viu? Mando torta, faço torta para eles, que a torta é legal, né? Torta você consegue colocar ali um vegetal no meio, fica bacana. Mando cuscuz, às vezes eu congelo, por exemplo, fiz torta, eu congelo e dia seguinte, quando eu preciso dessa coisa do correria dia a dia, descongelo uma e vai para a escola. Então eu ensino a comer de tudo quanto é gosto, sabor e temperatura, né? Para ficar fácil para eles, inclusive, ao longo da vida, né? Se virar em qualquer lugar e não passar fome. Porque aprenderam. Eu estava começando a cair nesse erro. Por exemplo, às vezes meus filhos falam, eu não quero isso. E aí eu chegava em algum lugar, aí alguém colocava abóbora, na casa da minha mãe. Aí eu falava, ele não gosta. Eu falei, não, agora, né, eu acordei a tempo, vai ter abóbora lá, e eu sempre vou insistindo, tem que comer, não precisa comer tudo que está no prato, mas sempre tem que comer de tudo que está no prato. E aí eles gostam muito de brincar de caçador aqui em casa, e quando você estiver caçando, né, o que você vai comer?
e eu tenho brincado com eles também, que isso vai fazer deles homens mais fortes. Porque quando a gente tem até a dificuldade para comer, a gente vai encontrar dificuldade em todas as outras barreiras que vêm na nossa vida, né? Então, se a gente consegue enfrentar aquilo ali, a gente vai enfrentar muitas outras coisas e vai vencer. Não, e é isso mesmo, gente. O paladar nosso é interessante, a gente vai moldando o paladar, né? Então, se a gente vai ensinando, eu lembro muito eu atendi um atleta, na época que eu trabalhava com esporte, um atleta de ponta, muito renomado por sinal, e eu me lembro que ele veio disputar aqui um campeonato na minha região, e o que você come? Ele disse, pão com manteiga e iogurte. E eu falei, e aí, o que mais? Ele falou, então, eu não sei fazer mais nada. Eu falei, poxa, a vida agora é pra cima e pra baixo, não tem mãe do teu lado. Entendeu? Então, essa coisa da gente ensinar é muito bacana, porque o futuro deles, eles vão saber se virar onde estiver e vai ter um momento que a gente não vai estar do lado, né? E a gente precisa. É como a gente faz enganando as crianças, né? Ai, bate, põe no meio ali do feijão que ele nem vê. Ele não está aprendendo, porque ele não está vendo. Não, ele precisa ver. E eu posso falar para ele, olha, filho, mamãe colocou no meio do feijão, porque todo mundo aqui em casa precisa desse alimento. Ele vai nos deixar muito forte. Se você não quiser, tá tudo bem, você pode estar tirando, mas nós vamos ensinar a importância daquilo, mas a gente não vai esconder. E nós vamos ensinando a comer aos poucos, né? E porque senão a gente esconde, mas nós não estamos somando na vida deles com isso. A esposa não vai esconder não para ele comer, né? Então, somos nós que temos que ensinar. Ô, Karina, já tá chegando ao final. Olhei aqui, parece que faltam 5 minutos. Nossa. E aí, era pra gente ter feito... passa muito rápido, né? Eu queria ter feito isso com você no início e não fiz. Para você falar um pouco do seu trabalho, né? Do divertimente. Divertimente, isso. Isso, para falar de onde você Obrigada, Laura. Ó, Divertimente é um material lúdico que nós desenvolvemos para profissionais trabalharem em consultório, para ensinar através de dinâmicas lúdicas, brincando, criança aprende brincando, a importância de se alimentar bem. Só que nós estamos também com algum material que o próprio pai pode ter em casa, como montar um prato saudável. Então tem ali, porque a criança vai jogando e vai montando tudo isso. No objetivo de despertar o interesse em mudar o hábito alimentar. E às vezes eu brinco ali com a criança num único momento e a criança, ela sai dali, entende o que ela precisa e ela fala para a mãe, mãe, você compra então alface porque eu vou me desafiar? Isso é gostoso demais. Brincando, gente, nunca na imposição. O nosso cérebro, ele não foi feito para aceitar a imposição de uma forma agradável. Você tem que, né? É na brincadeira. E aí, até vou pegar um gancho, Lauren, que uma paciente comentou. Melhorou? Oi. Oi, Melhorou, eu vim para outro lugar para ver se a internet melhora aqui. E nessa história de montar pratos, Lauren, é onde eu ensino as crianças, porque hoje, muita procura, inclusive uma mãe me perguntou, porque o filho está querendo ser vegetariano, né, mudar o cardápio, e eu ensino essa criança. Então, olha, você vai escolher um grupo de alimentos. E é extremamente importante, porque ele tem função no nosso corpo. Nada se tira, tudo se substitui. Então, toda criança que não gosta de carne ou quer ser vegetariana, ela precisa entender realmente a importância e a função de cada alimento no corpo para ela saber substituir. Então, ela vai tirar a carne, mas ela vai aprender a colocar outros alimentos. Ela precisa de proteínas vindas de vegetais que, de fato, vão nutrir o corpo dela. Então, se o seu filho está nessa de querer tirar as carnes, ser vegetariano, busque um profissional para te orientar melhor quais as combinações, né? E hoje tem muita coisa legal que a gente pode colocar. Mas isso eu ensino através desses jogos e fica tão gostoso deles. Quem quiser, entra na Divertimente Oficial, o nosso Insta. Divertimente Alguém perguntou, Oficial.
se você tem algum curso que ajuda os pais nessa batalha. Você tem aí, né, o curso Olha, físico, né? isso, aqui em Jundiaí, né, eu tenho um curso que é chamado de Laboratório de Sabores, mas, Laura, eu estou tão feliz porque eu estou conseguindo passar esse curso para outras profissionais fazerem, porque dá muito certo, as crianças saem dali com entendimento pleno. E para replicar isso em outras cidades. Então, se você tiver interesse, peça para Nutri da sua cidade buscar Divertimente para levar esse material lúdico e começar a fazer Ah, uma nutrição mais gostosa. E aí, nesse consultório, né, nesse curso, é que a gente faz essas aulas. Então, peraí, vamos fazer experiências mil, vamos entender, vamos brincar com o intestino, vamos descobrir o corpo, né? Porque é e eles deles e eles vão gostam, né? aprender. Gostam. E É a aí falta sai o de interesse. conhecimento. Nós não tivemos esse aprendizado, né? A E a gente gente não teve direciona acesso. os pais, né? A gente dá a mão pro pai, vamos junto nessa batalha. Eu tenho filho, sei como é difícil, não é fácil educar nesse mundo moderno, mas tem estratégias, tem estratégias. E aí a gente ensina todas essas estratégias. Quem quiser me seguir também lá, que não me segue ainda, eu sempre posto algumas dicas ali para tentar ajudar. Queríamos fazer mais, né, Laura? Mas não dá pra gente fazer tanta coisa com todos os É. afazeres aí. Mas sempre que possível Ah, eu mas tento ajudar. o seu alcance é muito grande. Eu sempre, quando alguém me pede, eu vou lá e encaminho os seus posts. Às vezes eu faço o repost no meu stories. E você tem alcançado muitas pessoas, mais do que você imagina. Eu acho que às vezes Ai, acha Deus que te faz ouça. pouco e você está É. fazendo muito, muito mesmo. E é Lore, isso, né? Deus sabe dos meus objetivos e Ele tem me ajudado muito. A E é ideia só é a essa. gente ir caminhando e se colocar à disposição que ele vai abrindo as portas, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Conte com minhas orações para que ele possa abrir mais e mais, tá? Ah, eu vou precisar. Obrigada. Olha, gente, eu vou pedir para vocês irem mesmo lá no perfil da Karina, tá? E agradecer no último post dela. Vai lá e comenta o último post que ela fez. Agradece todas essas informações riquíssimas que ela passou para nós. Eu espero que a live fique disponível aqui para nós nas próximas 24 horas. Aí vocês podem mandar, convidar outras pessoas. Eu estava na hora que você começou a falar, gente, tem que pegar uma caneta e anotar tudo, porque é um exercício diário, é uma luta diária. Às vezes vamos ter recaídas, né? Mas não tem problema. Vira a página do dia e no outro começa de novo, que é na insistência que a gente consegue. Então, eu vou tentar colocar no YouTube também, Karina, Obrigada, essa live. Aline. A Aline colocou aqui. Obrigada, viu, Aline? Obrigada a todos que participaram. Lauren, obrigada pela oportunidade de me convidar aqui. E quem ficou na dúvida Portas de estão não deu para abertas. escrever, se não deu para escrever, eu fiz esses dias aí um videozinho explicando detalhes de como montar ali um lanchinho. Então, acho que pode ajudar também. Estou à disposição, né, para quem quiser ir tirar mais dúvidas. Ah, obrigada, Aline. A Aline é uma fofa, Karina. Ela é Nós vamos fazer uma live com ela também. Ela tá me enrolando, mas ela vai ser a próxima para falar sobre especiarias. Ah, que demais, gente. E é Olha que assim que a legal. gente. Ó, vou aproveitar seu gancho. É uma das estratégias que a gente usa para as crianças aprenderem a comer especiarias, olfato, tudo. A gente, aquele cheirinho da especiaria anima o cérebro a querer experimentar, né? Então isso é muito bom. Então tá joia. Ó, todo mundo aí parece que alcançou o objetivo, Karina. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência de todos e se preparem, tá? Essa é a live, a primeira live do ano e vão ser a primeira de muitas. Muitos convidados aí. Tá, Aline, ó. Tô te esperando aqui também. Um beijo, Karina. Muito obrigada. Beijo, Ali. Beijo, pessoal. Beijo, todo mundo. Beijo, Lauren. Obrigada pelo convite. E até a próxima. Até. As portas estão abertas, tá? Obrigada, boa sorte para você também. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Vai dar tchau, Lolo? Não, Lolo não quer dar tchau. Um beijo, gente.
É isso aí, ó. Não esqueçam de ir lá no perfil da Karina, comecem a seguir ela e comentar, né? Dar o muito obrigado